Fala galera, tudo bem com vocês? Olha só, tivemos uma pausa de 2 semanas, né? O período entre as duas provas do Enem. Mandaram bem no Enem? E aí, será que deu bom? Tivemos também um feriado semana passada e viemos hoje para a nossa última aula do Chave do Enem. Acabou o ano e também acabou o nosso programa. Nós nos despedimos esse ano com esse programa também para vocês, depois de 6 temporadas, sendo 4 temporadas aqui no canal Educação Adventista Brasil, direto para você. Mas todo esse material fica aqui no YouTube da Educação Adventista Brasil, para que você possa voltar e outras pessoas também possam voltar e rever conteúdos, exercícios, enfim, um material rico, feito especialmente e com muito amor para você. E hoje nós terminamos então com chave de ouro o nosso programa. Vamos para a noite de humanas. Lembrando, semana que vem ainda tem a resolução das listas de hoje, tá? Mas a aula hoje nós vamos ter as últimas, as aulas de História e Geografia. Na verdade, vou começar com Geografia, que é comigo mesmo, né? Já fico aqui, dou aula para vocês, depois vem Yuri e fecha com vocês as aulas. E após as aulas, a correção daquela lista que fechou há 2 semanas de Ciências da Natureza. Beleza? Então, fechou? Pega o material, pega a pipoca, chama todo mundo, compartilha esse vídeo e vem comigo acompanhar o nosso último capítulo do Chave do Enem, que está no ar. Rodou a vinheta. Fala, terceirão, o fim chegou, hein? Daqui a pouquinho você já se forma, dá até para ouvir a gente chamando seu nome lá na frente na formatura, já vai fazer um curso superior técnico, tecnológico, já vai para o mercado de trabalho, enfim. Desejo a você sucesso e que Deus abençoe seu caminho. Não se esqueça sempre dos caminhos do Senhor durante sua trajetória de vida, hein? Muito bem, então o que nós temos para hoje? Terminar rapidamente. Pode começar pelo Oeste, aquela região interior do Brasil, não precisa para o mar. E hoje é o centro agrícola. Lembrando que já falei que vocês trazem algumas características. Como Mato Grosso do Sul, Goiás e DF. Tá? A população também é pequena, porque a ocupação territorial dessa região ela é tardia. No século XIX, uma ocupação bem pequena em busca de ouro. Já estudamos isso nos outros bimestres. Foram atrás de ouro, na divisa ali com a Bolívia, acharam um pouco de ouro, o ouro era aluvial, o governo português reprimia, a população saiu de lá. Ficaram pequenos núcleos, à base da subsistência, lembrando que está isolado do Brasil, né, naquela época. Na década de 60, vai mudar. Em 50, você construir a ilha. O eixo do poder vai sair do litoral para o interior. Tem que construir estradas, rodovias. Começa então uma ideia de integrar o Brasil. Nesse momento, então, você vai ver um movimento de pessoas saindo do sul, sudeste e nordeste, indo para o centro-oeste, ao redor de Brasília. Mas também são pontos onde a gente pensa em construção de cidades. Em 70, o governo começa oficialmente a venda de terras no centro-oeste. Porque no Cerrado a produção era lenta, não tinha tecnologia, a versão de sol, mas nos 80 a tecnologia chega e o centro-oeste se torna o celeiro agrícola do Brasil. O centro-oeste é a terra do agro no Brasil hoje. O sul também, né? Mas o centro-oeste é a terra do agro no Brasil hoje. E vai ter então esse centro. Mas a população ainda é, né, relativamente baixa. Bom, o que nós temos então na composição do PIB brasileiro? Então, Goiás tem PIB industrial de 50 bilhões, 50 bilhões, né? A indústria civil, alimentos, derivados de petróleo, combustível e químico. E o eixo industrial, bem a Brasília. Mato Grosso do Sul, a indústria de 37. A utilidade pública e os alimentos na capital mesmo. Mato Grosso do Sul, capital também. A produção de alimentos e serviços de utilidade pública e o DF, né? Bem pequenininho, entra no contexto de Goiás. Por que aqui? Percebe que a indústria nessa região, ela ainda é mercado para o consumo interno. Mas agrícola, alimento, né? Utilidade pública, é essencial. Não é uma região cansada. E agro ocupa, né? Está ali na geração de riqueza, tá? Com serviços de comércio, obviamente, estão na frente, porque em qualquer lugar é maior. Turismo, né? Obviamente, o turismo cresce muito, nós temos amigos, né? Pirinópolis, Brasília, Paz, nós temos Mato Grosso. Um potencial, aliás, também, eu nem coloquei não, vou deixar lá aqui você. Um altíssimo potencial turístico natural, o turismo na região descendo nos últimos anos, estrutura, bonito, ela tem uma logística bem melhor no passado, inclusive nada de riqueza da região. E o sul do Brasil, né? A gente está por 3 estados, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Brasil, só que é a porta do sul. As fronteiras do Brasil, vai embora para o fácil, o fluxo de veículos é muito maior. Eu estou fazendo, no Paraguai, no Foz do Açúcar, e o movimento é muito grande. Com o Uruguai, são países base, né? O relevo aqui, planáltico, tá? Aí destaca-se o Paraná, grande base, tá? Eu queria falar para vocês
tropical, então só vem, né? O café, vamos gerar batata, a uva, tá? As frutas, como pera, como pêssego, então vai ter uma específica. E aqui no sul do Brasil, mesmo elevado, a versão mágica e araucária. Tá? Isso porque diferencia a vegetação. Bom, regiões metropolitanas, nós vamos ter Curitiba. A região metropolitana de Curitiba tem 29 municípios e no total nós vamos ter 3,2 milhões de habitantes. Curitiba tem 1,5 milhão de habitantes, tá? Formando uma mancha e formando ali, né, uma mancha importante no sul, industrializado. Temos que lembrar que Curitiba é um eixo industrializado também no sul do Brasil. Florianópolis é uma exceção. Florianópolis é a capital no sul que tem a segunda maior população do estado. Florianópolis não é a cidade mais populosa da bela Santa Catarina, né? Um lugar que eu amo também ir passar minhas férias ali. A cidade mais populosa é Joinville, no norte do estado, uma cidade também bem industrializada. Então, Florianópolis tem uma característica diferenciada. Juntando os 9 municípios da região metropolitana, passa de 1 milhão de habitantes. Mas Florianópolis tem ali em torno dos seus 500 mil habitantes, tá? Na casa disso. Porto Alegre, uma região mais antiga, consolidada, metropolitana, é a maior concentração metropolitana no sul do Brasil, 4,4 milhões de habitantes, industrializado, muito ligado ali ao Mercosul. Tá? Bom, então, esse material vocês podem ver lá na apostila, é importante vocês falarem um pouco sobre isso lá, analisar isso. O Brasil, ele faz parte da integração industrial brasileira. Tá? O maior número de estações industriais brasileiras tinha sei lá, São Paulo lugar, no segundo lugar, Santa Catarina, terceiro, Rio do Sul, em quarto, e Paraná, em quinto, né? Os 3 estados, eles estão ali no top 5, top 5 das mais alta participação no PIB. Aí também alta participação na geração de empregos. Inclusive, Santa Catarina, no Brasil, é o estado que mais investe na indústria, lembrando que a indústria gera mais riquezas agregadas. Santa Catarina está no Rio Grande do Sul, 7, e Paraná, com 6% da população trabalhando na indústria. Então, você também no eixo do Brasil. O turismo não pode ser deixado de falar, né? Nós temos aqui Balneário Camboriú, Cataratas do Iguaçu, as cidades serranas, né? Tem um caso aqui, Gramado, Canela, também aparece ali, Curitiba, o litoral todo do Paraná, de Santa Catarina, são cidades estruturadas para o turismo, tá? Histórico, cultural e natural, agregando também ao PIB, né, um valor significativo. E o Sudeste, para nós terminarmos, tá? Sudeste, pessoal, bem simples, nós já estudamos, lembra que a gente já estudou tudo isso, o que a apostila traz são alguns fatos mais importantes. O Sudeste ainda concentra a produção industrial, sim, de uma forma muito marcante. Para você ter uma ideia, o Sudeste concentra mais de 52% do PIB industrial do Brasil. São Paulo, 29,8%, Rio de Janeiro, 11,4%, Minas Gerais, 10,4%, 10,9%. O restante do Brasil, 47,9%, 48%. Né? Então, mais ou menos 52% do PIB industrial é produzido no Sudeste brasileiro. Claro, a contribuição de São Paulo é muito grande. Por quê? Porque a industrialização pioneira no Brasil começou lá. Tá? Não foi revolução, foi industrialização, mas começou lá em São Paulo. Pela localização, pela elite cafeeira, já estudamos isso no mês passado. Presença da elite cafeeira, que investiu na infraestrutura, modernização dos portos, das ferrovias, das estradas, depois energia. As indústrias, né, de base que Getúlio Vargas criaram estão ali no eixo Sudeste, CSN, ali, a Chesf, a Petrobras é criada ali. Então você vai ter a concentração, claro, que foi desconcentrando ao longo do tempo. A apostila também traz disso. O Sudeste já concentrou praticamente 100% do PIB industrial, né? Mas mesmo com a desconcentração, ainda tem uma participação muito importante na composição, né, da riqueza no Brasil. E também é a região mais populosa do Brasil, né? Então, São Paulo, né, hoje, né, temos ali a população concentrada na capital e ao entorno dela, na capital de São Paulo, ela é extremamente elevada. Só que, né, um outro tópico que traz aqui é risco. Né? Agora eu entrei no tema correto aí, risco. Como é uma região altamente ocupada, e o relevo, principalmente ali perto do litoral, que é a região mais densamente povoada, tem a presença de morros, né, a borda planaltos, né, as serras ali, então nós vamos ter uma população colocada em áreas de risco muito elevada. São Paulo, por exemplo, a cidade de São Paulo tem 674 mil habitantes em área de risco, de alagamento ou risco de desmoronamento. Né? No Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, 444 mil habitantes moram nas áreas de risco também. Então, é outro ponto importante. População muito grande, alta urbanização, quando a gente olha aquelas imagens, né, do Brasil à noite, aquelas imagens de luz
tudo lá, urbanizado, quase por lá em São Paulo, só que tem seu preço, né? A população que acaba não tendo tantas condições vai sendo marginalizada e vai morar nas áreas. Aí nós vamos ter então também na região sudeste essa marca, né? A presença de grande contingente populacional morando em áreas de risco. E aí, galerinha do Chave do Enem, tudo bom? Quem está falando aqui é o professor Yuri. Espero que vocês estejam bem. Estamos indo aí para a nossa última aula, gurizada. 3 anos junto aí com vocês. Vamos ter que começar de novo. Não, tá no Chave do Enem aqui, não tá na primeira página. Não, tá na roxinha. Aí, fechou, agora deu. Chave do Enem, conteúdo, história, terceiro ano, 3, 2. E aí, galerinha do Chave do Enem, beleza? Como é que estão? Vamos estudar aí agora a nossa última aula, gurizada. A nossa última aula, depois de 3 anos aí com vocês. Vamos estar aí na última aula de história, nossa querida história. E vamos chegar na parte do Brasil atual, tá? Governo FHC, Fernando Henrique Cardoso. Governo Lula, governo Dilma, tá? Vamos lá, então. Os 3 presidentes aí, tá? Os governos recentes do Brasil. Vamos estudar de 95 até 2016. Tá? O Brasil entre conquistas sociais, desafios econômicos, crise, né? Vamos lá. Então, primeiro deles, vamos tentar entender aí, a gente tem que começar um pouquinho antes, né, do governo do Fernando Henrique Cardoso para poder entender, tá? Então, nós teremos aí o período pós-ditadura militar, né, 85 até 90, né, redemocratização. Nós tivemos a Constituição de 1988, né, desafios econômicos, porque nós tivemos uma crise financeira, né, crise monetária gigantesca nesse período aí, inflação alta, desigualdade social e busca por uma estabilidade que demorava para chegar, né? Então, a partir da década de 90, né, essa estabilidade ela começou a ser desenhada. Primeiro, a abertura, né, do mercado brasileiro ao capital estrangeiro, produtos estrangeiros, para ver se conseguiam dominar um pouquinho essa inflação que era galopante, né? E nós vamos ter ali o governo do Collor e também do Itamar Franco, né? E durante o governo do Itamar Franco, né, nós tivemos o Plano Real, que foi capitaneado aí por Fernando Henrique Cardoso, que muitos dizem, né, que foi isso que possibilitou ele ganhar as eleições que fizeram com que ele assumisse a presidência da República em 1995, né? O objetivo central, né, do Plano Real era a estabilidade econômica, né, a modernização do Estado. Ele ficou conhecido como um presidente neoliberal, né, aonde ele acreditava num Estado menor, né? Para ele o Estado era extremamente inchado, né? Então, para isso, né, ele trabalhou em cima da ideia da privatização, né, ou das privatizações da telecomunicação, da energia, siderurgia, né, a questão da Vale do Rio Doce, assim por diante, para pagar as dívidas públicas e para, né, abrir o capital dessas empresas que eram extremamente importantes para o Brasil, né? Por exemplo, eu estava comentando com meus alunos que antigamente, para ter um telefone, né, uma linha telefônica, tu tinha que ter dinheiro. Não era qualquer um que conseguia ter uma linha telefônica, era muito caro, né? Então, a partir da privatização das telecomunicações, né, as empresas privadas começaram a entrar
E hoje, né, todo mundo tem um celular, né? Crianças muito pequenas já são expostas ao celular, os pais dão o celular para eles, né? Até mesmo para eles ficarem mais calmos, né? Que é um perigo, né? Muito grande isso. Mas nós temos aí uma entrega muito grande dessa tecnologia. A Lei de Responsabilidade Fiscal, em 2000, né? O controle dos gastos públicos e a valorização do real e a abertura econômica do Brasil, né? Então, essa foi uma grande característica do governo do Fernando Henrique Cardoso, né? Expansão também da educação básica, com DEF, criação da Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, renda mínima, né? O Fernando Henrique ele acreditava que ele tinha que criar riqueza, por isso que ele investiu muito na questão do trabalho nesse período aí, né? Nos ajustes fiscais que eram importantes para fazer com que as empresas, né, crescessem, desenvolvimento dos empregos para depois fazer, né, de forma mais contundente esse reajuste social, né? A abertura e a globalização, né? Ele teria sido um dos primeiros presidentes desse processo aí. E o diálogo internacional, né? E os grandes desafios eram o desemprego, né? Que, como eu falei para vocês, ele tentou dar um incremento na questão do emprego, né? Trabalho, fomentar isso, e a questão da desigualdade social, né? Persistente no Brasil, né? É comum a gente falar, pessoal, que o Brasil é um grande produtor de riqueza, né? Nós somos a 10ª maior economia do mundo, né? Mas também somos um dos países com a maior desigualdade social também, né? Aproximadamente aí 20% das pessoas no Brasil detêm 80% do PIB, né? Isso é muito desigual, né? Então, esse é um problema que persiste até hoje, certo? Uma das coisas que é interessante também dizer, que aí depois eu vou ter que puxar um pouquinho quando eu for falar do governo Lula, é que muitos projetos começaram pelo Fernando Henrique Cardoso, foram idealizados por ele, mas que de certa forma ficou mais conhecido no governo do Lula, tá? Mas que teria sido idealizado pelo Fernando Henrique Cardoso, tá? Então, assim, ó, nós tivemos vou voltar aqui, durante o governo FHC, também um crescimento, né, econômico, mas nós tivemos também um dos grandes desafios do real, quando teve a crise dos tigres asiáticos, se não me falha a memória, em 98, né, onde o real ele veio a ser desvalorizado, mas o que eu sempre comento, né, eu queria aquela desvalorização daquela época que todo mundo se apavorou, que o dólar foi a 13,30 por aí, né, e hoje o dólar está muito mais alto que isso, né? Então, quer dizer, o tempo passou, o real foi muito mais desvalorizado do que naquela época, né, todo mundo ficou assustado com esse processo de desvalorização. A partir então de 2003, nós tivemos o governo do Luiz Inácio Lula da Silva, né, a primeira vez que o PT chega ao poder, né, depois de vários e vários anos concorrendo à presidência da República desde 1990. O objetivo central, então, era combater a pobreza e a inclusão social, né? Principais ações. A Bolsa Família, né, que já tinha sido idealizado pelo governo anterior, mas que vai ser colocado em prática de forma efetiva no governo do PT. A unificação dos programas sociais, né? Crescimento econômico e o consumo interno, né? A valorização do salário mínimo, a política externa independente a partir do BRICS, né? Onde tu vai ter aí esses países emergentes, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, né? O Mercosul aqui também, né? E o contexto econômico internacional, né? Nós tínhamos um processo de crescimento global, né? Algumas pessoas falam assim, mas
foi fácil, né? Porque o mundo estava, né, um crescimento generalizado, né? E é verdade, nesse período aí, né, o crescimento econômico estava acelerado, né? E o Lula soube surfar muito bem, né, nesse crescimento. Esse período aí de 2013 a 2008, o Brasil tendo um crescimento econômico muito grande, né? Exportações das commodities como soja, minério, petróleo, também, né, trazendo um crescimento econômico muito grande para a nação, né? A criação de empregos e ascensão da classe C, né? Nós vamos ter um crescimento da classe média. Crise de 2008, o Brasil manteve estabilidade inicial graças ao consumo interno, né? Mas talvez esse tenha sido um dos grandes problemas, né? Que, de certa forma, não soube se preparar para a crise que viria, né? No primeiro momento, o Brasil não foi tão afetado, mas depois a crise veio, né? E esse foi um grande problema. Na educação, então, inclusão, nós tivemos o ProUni e o FIES é reformulado, porque o FIES não começou com o Lula, começou com o Fernando Henrique Cardoso, né? E isso eu posso falar de cadeira, porque eu fui a primeira turma do FIES, né? Tinha o Creduc, e aí o Creduc faliu, e aí começou o FIES, né? Mas o acesso ao ensino superior começou a ser mais facilitado, né? A criação de universidades e institutos federais pelo Brasil, né? Teve uma aceleração nesse processo. Luz para todos e Minha Casa Minha Vida, né? Então começou a facilitar a possibilidade do brasileiro ter a casa própria mais facilitadamente, né? Coisa que era um sonho do brasileiro ter uma casa própria, porque era muito difícil tu obter isso, né? Então, com a Minha Casa Minha Vida, isso ficou mais facilitado. Eu, por exemplo, comprei minha casa na Minha Casa Minha Vida, né? Consegui comprar. Resultados, então, o aumento do acesso à educação e à moradia, tá? Isso é fato, né? Isso aí, tu teve uma possibilidade muito maior nesse período aí. Porém, a crise chegou, tá? A crise chegou. Talvez esse tenha sido um dos grandes problemas do Brasil, de não ter se preparado, eu digo problemas políticos, né? O Brasil não ter conseguido se preparar para isso, né? Então nós vamos ter o governo da Dilma Rousseff, 2011 a 2016, primeira mulher presidente, né, do Brasil, ou presidenta do Brasil. Foco na continuidade das políticas sociais e incentivo ao desenvolvimento. Principais ações, nós vamos ter o programa de Ciência Sem Fronteira, muita gente conseguiu sair aí para fazer a sua pós-graduação fora do Brasil, né? PAC 2, que vai ser o programa de aceleração do crescimento. E aí nós vamos ter, né, gente, 2 festas mundiais que serviriam para celebrar aí esse Brasil grande, né, esse Brasil potente, que seria a Copa do Mundo de 2014, né? Infelizmente não ganhamos, né? Pelo contrário, tomamos um 7-1, que até hoje dói profundamente no coração do brasileiro. E também tivemos a Olimpíada de 2016. 2 festas grandes, aonde se gastou muito dinheiro público, né? Dinheiro esse que dificilmente retornaria, né? Acredito eu que as Olimpíadas fizeram com que o Brasil se tornasse uma potência esportiva maior, tá? Acho. Mas a gente poderia ter crescido sem ter gastado tanto com a Olimpíada, né? Mas essa é uma questão pessoal minha. Mas eu sou um grande defensor, né, do esporte, quem me conhece sabe, que eu acho extremamente importante tu
fazer essa conexão entre educação e esporte na escola é algo que para mim é primordial, né? Mas tivemos muitos gastos públicos, né? E nós vamos ter também a expansão, né, do ensino técnico, né? Principalmente com o Pronatec, né? Também os institutos federais que foram extremamente ampliados nesse período aí. Mas a crise também foi muito grande, né? Nós tivemos uma crise econômica e política no Brasil, né? Nós vamos ter uma queda do PIB, o aumento do desemprego, escândalos de corrupção, como a questão da Petrobras, da Lava Jato e das pedaladas fiscais, né? Isso trouxe todo um transtorno para o governo, e aí nós vamos ter também a perda do apoio parlamentar do governo Dilma e o impeachment, né? Em 2016, né? Geralmente, quando a gente fala impeachment, né, a gente também tem que lembrar que um presidente que toma um impeachment, ele tem que ficar 8 anos inelegível, né? E não pode participar de nenhum tipo de pleito. Porém, a Dilma tomou o impeachment, mas estranhamente ela não ficou inelegível, tá? Bom, isso diz muito desse processo, do que aconteceu nesse período aí. Comparativo entre os governos, né? Economia. FHC, estabilidade e privatizações. O Lula, crescimento e programas sociais, né? E a Dilma, crise, né? E reação, né? Essa tentativa de reação a essa crise. Na sociedade, todos buscaram a redução da desigualdade com diferentes estratégias, né? Mas, via de regra, todos buscaram o grande problema do Brasil, né? Tentaram acabar com um dos grandes problemas do Brasil, que é a desigualdade social, né? Desafios atuais, né? Pós 2016. Polarização política e a crise de representatividade, né, que o Brasil passou, principalmente nos últimos anos, né? A polaridade política tem, né, trazido aí uma dificuldade muito grande para o entendimento político geral da nação, né? A desigualdade regional e social, e muita coisa sendo dita sem um estudo aprofundado com relação a essas desigualdades regionais, né? E a sustentabilidade e novas pautas sociais, né? Tem sido um assunto bastante relevante aí, né? O Brasil como uma nação que se preocupa com a questão da sustentabilidade, criar oportunidades, né, econômicas, de emprego, porém sem se descuidar, né, da questão da sustentabilidade. E essas novas pautas sociais, né, essa luta pelas minorias, tal, tem sido também uma constante na nossa discussão política, né? E, gurizada, espero que vocês tenham gostado desses 3 anos aí com a gente, tá? Estudando essa área tão importante para a nossa cidadania, né? Para o nosso entendimento de como nós somos como cidadão, da nossa nação brasileira. Espero que vocês tenham um futuro brilhante. Ficamos por aqui. É isso aí. Muito bem, tivemos então nossas 2 últimas aulas do programa. Gostaram? Valeu a pena?
Não sai daí porque não acabou ainda. E semana que vem tem correção de exercícios de geografia e história, hein? Daqui a pouquinho tá abrindo a última lista de exercícios do Chave do Enem. E para terminar a live de hoje, vamos na correção de natureza. Você vai ter agora a correção de biologia, química e física para fechar essa noite. Então, acompanha aí, depois vai descansar, aproveite suas férias, aproveite o seu tempo com a família também, porque o verão chegou, as férias estão batendo a porta, você vai ter agora o tempinho para cuidar de si, para cuidar da sua família e, claro, cuidar da sua comunhão com Deus. Um forte abraço e semana que vem tem correção, hein? Tchau! Olá, pessoal, tudo bem? E aí, como que vocês estão? Já passou o Enem? Tivemos questões de biotecnologia, né? Nesse Enem, como sempre tem. Espero que vocês tenham conseguido fazer aí, já que esse conteúdo é importante e caiu nessas questões desse simulado, né? Vamos ali corrigir as questões. A primeira questão fala sobre clonagem molecular. Clonagem e a tecnologia do DNA recombinante, que permitiram que pacientes com diabetes passassem a usar a insulina humana recombinada, produzida por bactérias que possuem a vantagem de, em geral, não provocar reações imunológicas nos pacientes, né? Porque antes disso, pacientes com diabetes recebiam insulina dos porcos, porcina. Então, como diz o enunciado, existia um risco de ter um tipo de reação, porque, veja, não faz parte da espécie humana, né? O sistema imunológico poderia reagir. Sobre esses processos, assinale a alternativa correta, que é a B. A insulina é produzida pelas bactérias a partir da expressão das moléculas de DNA recombinante que possuem, além do genoma bacteriano, o gene da insulina. Então, o que os pesquisadores fizeram? Extraíram, recortaram com enzimas de restrição o gene da insulina humana, pegaram esse gene e inseriram no genoma bacteriano esse gene da insulina humana. E aí, o que a bactéria faz? Toda vez que ela vai fazer transcrição do seu DNA para fazer proteínas, ela também vai fazer transcrição do gene da insulina humana e, consequentemente, também vai produzir insulina. Próxima questão, a gente tem uma questão de transgênicos, tem um símbolozinho do transgênico aqui, que é o T. Quando você for comprar coisas aí no mercado, seus alimentos, procure na embalagem, ele é amarelinho com T preto. Se tem esse símbolozinho é porque usaram produtos transgênicos, mas fica tranquila, tá? Fica tranquilo, vai dar tudo certo. Com relação à transgenia, a alternativa correta é a letra D de dado. É a transferência de um gene de uma espécie para outra. Então, o que eles fazem? Eles pegam um gene de resistência a uma determinada praga, né? Resistência a um determinado veneno, enfim, para poder potencializar e otimizar a produção. Então, hoje em dia, graças a essas técnicas de biotecnologia, na agronomia, os produtores conseguem produzir muito mais ao longo do ano, até mesmo com diferentes culturas, do que algumas décadas atrás. Isso é bastante importante porque a população vai crescendo e a necessidade e a demanda de alimentos também, certo? Próxima questão é uma questão clássica aqui, né? Uma empresa que se propôs a produzir uma almôndega com carne de mamute. Aí diz aqui que em 2023 essa imprensa mundial anunciou a criação da almôndega de carne de mamute. A ilustração a seguir resume a biotecnologia envolvida no processo. Então, no primeiro, o que eles fizeram? Eles pegaram um gene que codifica a mioglobina do mamute e é sequenciado. Eles pegaram esse gene, a mioglobina é componente do músculo, e aí eles pegaram esse gene e é o gene que dá o sabor à carne. Então, se você pega um componente que dá o sabor à carne, você vai ter a percepção de que está comendo a carne do mamute. Aí essas partes do gene, então, as partes que estavam faltando, né? Porque lembra, esses animais, eles foram preservados no permafrost lá, foram preservados na Sibéria, no gelo. Então, muita coisa ainda a gente consegue extrair dessas informações. Mas, às vezes, o DNA está degradado, o gene está incompleto. Então, o que eles fizeram? Eles completaram essas partes que estavam faltando com a mioglobina de elefante, que geneticamente é parecido.
Aí eles pegaram essa sequência do gene da mioglobina e ingeriram as células tronco de uma ovelha. As células, então, se multiplicaram no laboratório e chegaram a uma quantidade suficiente para eles fazerem uma almôndega, né? E a questão é, a almôndega do mamute possui células que têm mais genes de ovelha do que de mamute. Por quê? Porque o único gene do mamute que foi colocado na célula tronco da ovelha foi o gene da mioglobina. Todo o restante pertencia à ovelha. Próxima questão, última questão. O esquema ilustra uma metodologia biotecnológica para a obtenção de plantas transgênicas. Então você tem a bactéria, você isola o DNA, você clona esse DNA, extrai o gene que você tem o interesse, coloca esse gene na planta, a planta tem o seu DNA modificado, recebendo um gene de um outro ser vivo, de algo externo, né? É isso que caracteriza um transgênico e não apenas um organismo geneticamente modificado. Então, o desenvolvimento de plantas transgênicas, como representado no esquema, depende essencialmente da adição de genes de uma espécie em organismos de outra espécie. Então, um organismo geneticamente modificado é aquele em que eu vou silenciar a parte do DNA, ativar a parte do DNA, eu não vou colocar algo externo a ele. Agora, um transgênico, além de ele ser um organismo geneticamente modificado, ele recebe um gene externo, e é isso que caracteriza e que faz com que ele seja transgênico, certo? Então, pessoal, é isso. Desejo que Deus abençoe vocês nessa nova caminhada da faculdade. Vocês tenham um excelente restante de ano e a gente se encontra aí na próxima. Até! Fala, terceirão, tudo bem? Pessoal, então passando aqui só para corrigir os exercícios e, ó, fechar, tá bom? Então vamos lá. As questões que vocês tinham em mãos são questões de polímeros, certo? Então também retiradas do Enem. O Enem também gosta bastante de eletroquímica, termoquímica e orgânica, são as principais, depois radioatividade e outros conteúdos, tá? Então, sobre esse polímero e essa reação, sobre essa cadeia ali desse monômero que vai formar o polímero, ele pediu para você, né, as características referentes a esse material, descrito o que é correto, para você analisar a afirmativa. Então, analisando todas as afirmativas, a gente chega que a resposta correta é a letra C, né? Falar ali dos grupos funcionais presentes nesse monômero do polímero ali e vai falar das vantagens ambientais desse tipo de polímero. A segunda equação vai falar sobre polímeros que são condutores, né? Então, uma reação de polimerização. Então, qual é a parte ali, qual das moléculas, né, quais ali dos polímeros vão representar polímeros que são bons condutores de corrente elétrica? Lembra, para ser um bom condutor, ele tem que alternar, uma sim, uma não, né? A dupla tem que ser conjugada. De todas as alternativas, a única que vai seguir essa regra é a letra A. E para finalizar, mais uma vez, sobre polímeros, sobre especificamente o politereftalato de etileno, o PET, né? E aí ele pede para você analisar ali o polímero e, com base nas informações do texto, qual que vai ser a forma de obter o etileno glicol. Então, a gente precisa resgatar um pouquinho ali de nomenclatura a partir do PET, né? E aí você vai ter que a forma mais adequada é por meio da hidrólise, ou seja, você vai usar a água para quebrar a molécula ali e para obter, então, o etileno glicol. Ok? É o processo inverso, né? Voltar ali para o monômero. E com isso, então, encerramos a nossa correção. Espero que vocês tenham mandado bem. Lembrando que, né, Ciências da Natureza no Enem já está chegando e eu desejo toda a sorte aí para vocês. Até uma próxima, quem sabe. Tchau, tchau.
Olá, queridos alunos! Vocês perceberam que as questões eram só sobre fogão de indução? Vocês assistiram a aula? Vocês viram que a prof explicou para vocês como é o funcionamento de um fogão por indução e qual é a física por trás delas. Então, você já fez seu exercício e agora nós juntos vamos corrigi-los. Primeira questão diz o seguinte: o fogão por indução funciona a partir do surgimento de uma corrente elétrica induzida no fundo da panela, com consequente transformação de energia elétrica em calor por efeito Joule. A principal vantagem desses fogões é a eficiência energética, que é substancialmente maior do que os fogões convencionais. A corrente elétrica mencionada, que é essa corrente que ocorre nas panelas, elas são induzidas pelo quê? O que precisa variar para apresentar essa corrente elétrica? A variação do campo magnético. Então, o campo magnético precisa ser variável. Então, a resposta correta é letra D. Variação do campo magnético gera corrente elétrica. Tá bom? Acertaram? Ótimo! Próxima questão, então, também fala sobre o fogão por indução e diz assim: o avanço tecnológico mudou nossa vida de várias formas. Uma delas está o jeito que cozinhamos alimentos hoje. Se antes tínhamos fogões a gás, hoje temos fogões elétricos, geralmente chamados de cooktops. Um deles é o cooktop por indução e o outro é um cooktop elétrico. O primeiro utiliza um campo magnético para gerar correntes induzidas em uma panela e o segundo utiliza, no lugar do fogo, resistores elétricos para aquecer a panela. O cooktop elétrico, gente, gasta muita energia elétrica, tá bom? Então, vamos ali, de acordo com o exposto, analise quais as afirmações a seguir estão corretas. Vamos lá? 1. O cooktop por indução tem seu funcionamento baseado na lei de Newton? Não, né? Faraday. 2. Uma das possibilidades para aumentar a potência do cooktop elétrico é reduzir sua resistência elétrica. Vamos lembrar? Potência é corrente vezes a tensão e a tensão é a resistência vezes a corrente. Unindo essas duas fórmulas vai ficar assim, ó. Potência igual a tensão ao quadrado dividido por R. Ei, se eu diminuir a resistência, o que vai acontecer com a potência? Ela vai aumentar. E é isso que ele diz ali, ó. Para aumentar a potência, eu preciso reduzir a sua resistência. Então, a primeira questão, ela está correta. A terceira, os dois cooktops podem funcionar e aquecer alimentos se forem ligados a uma bateria. Uma bateria, ele tem uma corrente contínua. Pilhas, baterias fornecem corrente contínua. E para que haja uma variação no campo magnético, a corrente precisa ser uma corrente alternada. Então, essa afirmação está errada. O cooktop de indução não funciona com panela de barro. É isso aí, não funciona. Precisa de uma panela que seja de ferro magnético. Então, a 4 também está correta. O cooktop elétrico tem o seu funcionamento baseado no efeito Joule? Sim. Então, a resistência gera, a corrente numa resistência gera calor, que é o efeito Joule. Então, o 5 também está correto. Então, ficou a 2, a 4 e a 5. Resposta correta, letra B. Foi? Isso aí, certíssimo. E a próxima questão também é de fogão de indução, que diz assim: uma nova tecnologia vem sendo desenvolvida para cozinhar alimentos com maior eficiência no aproveitamento de energia fornecida. Estima-se que esse novo fogão aproveite 90% da energia em comparação com 55% do fogão a gás, olha só, e 65% do fogão elétrico. Entretanto, para seu funcionamento, deve-se usar apenas panelas de metais ferromagnéticos, tais como ferro fundido ou aço. Essas panelas são aquecidas por meio de correntes induzidas quando colocadas sobre uma plataforma de vitrocerâmica. De acordo com o exposto, conclui-se que o princípio físico que fundamenta o funcionamento desse fogão é... Qual é o princípio físico? Ele diz ali, ó, efeito fotoelétrico. Não, né?
lei de Stefan Boltzmann, na emissão de radiação de corpo negro. Não. Lei de Ohm, como é o fogão por indução, não entra lei de Ohm. Lei de Faraday. Faraday que diz que a variação do campo magnético em função do tempo gera uma corrente elétrica. Então, resposta correta, letra D. Você acertou? Muito bem, foi um prazer estar com você durante esse trajeto. Vocês, no próximo ano, já estarão na faculdade. Espero que vocês tenham sucesso na vida de vocês. E se você tiver a sua própria casa, um fogão por indução vai fazer vocês economizarem, tá bom? Um beijo, um abraço e até!